Muito bem, então, pessoal, boa noite a todos. Eu sou Átila Biorana, professor de língua portuguesa aqui do curso Cidades, e hoje eu quero dar as boas-vindas a vocês, que hoje é a nossa primeira aula, nosso primeiro encontro de língua portuguesa, e nós vamos seguir o nosso conteúdo com base aí no edital, e o primeiro tópico que aparece lá pra gente é a parte de fonética, Fonética é importante porque ela vai dar base pra gente entender a acentuação gráfica, ela vai dar base pra gente entender alguns critérios também ortográficos, a gente vai entender também alguns critérios de separação silábica, tudo com base na fonética. Então, se você não tem uma boa base fonética, as chances são que você possa se confundir um pouco na hora de fazer a separação silábica, na hora de fazer, enfim, uso de emprego de letras, enfim, na hora de você construir o aspecto sonoro da língua portuguesa, você pode ter complicações aí a partir dessa base fonética. É um assunto que é bastante metódico, a gente tem que praticar bastante, mas não tem sido muito complicado nas provas. Se você fizer um bom trabalho, se você trabalhar os conceitos de forma bem prática, você vai com certeza mostrar conhecimento na sua avaliação. Nós vamos agora, então, vamos lá para a nossa... Eu tenho que pegar o passador de slides. Cadê o passador? Esse pessoal aqui. Aí? Ah, que beleza. Valeu, obrigado. Então vamos lá, pessoal. Hoje na nossa aula a gente vai falar sobre classificação e o conceito, do que seriam os fonemas, classificação dos fonemas, diferença de fonema e letra. Isso é cobrado bastante, A palavra tal, eles normalmente costumam colocar em provas várias palavrinhas e perguntam: as palavras têm 5 letras e 6 fonemas, 6 letras, 6 fonemas. Enfim, você vai ter que contar os fonemas e as letras. Classificação também dos dígrafos e qual é a diferença de dígrafo para encontro vocálico, encontro consonantal. E também nós vamos trabalhar a unidade da sílaba, A classificação da sílaba, as palavras de acordo com a separação silábica. Vamos falar sobre esses processos todos. Então vamos lá, pessoal, o que seria a fonética? A fonética, no seu edital aparece o nome lá, fonologia, fonética e fonologia. E a prova da SFSEX, ela cobra mais o conceito da fonologia. A fonética se encarrega de estudar os sons da fala, os sons da língua. Mas há um tipo de som que interessa mais para o nosso estudo, que é o som distintivo, de significado. Como, por exemplo, quando você produz o fonema, ele pode causar uma alteração semântica ou não. Por exemplo, quando se fala mato, pato, gato, o M, o P e o G, eles vão formar unidades semânticas diferentes, o sentido vai ser diferente. Isso porque cada fonema vai ser essencial na distinção da sonoridade. No entanto, quando se fala, por exemplo, escola e escola, pode haver uma diferença de pronúncia, escola em algumas regiões, mas veja que a semântica é a mesma, Quando eu falo escola ou escola com som fechado, ainda escola com som aberto, Dependendo do estado em que se esteja, essa distinção não é uma distinção de interesse da fonologia. É uma distinção fonética, de fato, porque o timbre é aberto, escola ou escola quase com som de I, ou ainda escola ou som fechado. A fonética vai fazer essa distinção, mas a fonologia não se preocupa com esse tipo de distinção. Realmente, a preocupação da fonologia vai ser agrupar os fonemas e estudar apenas aquilo que vai provocar mudança de significado. Então, por isso, nós vamos passar aí pela produção, classificação, agrupamento dos fonemas, a pronúncia correta das palavras também, a parte de ortoépia e ortoepia. Tem base aqui na fonética, também é de assunto da fonética. E aí nós vamos passar para a acentuação das palavras. Eu queria só fazer uma perguntinha básica para a gente saber como é que você reagiria. Se essa afirmação aqui é verdadeira ou é falsa? Todas as palavras da língua portuguesa recebem acento. Certo ou errado? Todas as palavras da língua portuguesa recebem acento. Na verdade, é uma pergunta capciosa, porque faltou completar acento. Que tipo de acento, Existe o acento gráfico e existe o acento de pronúncia, o acento prosódico, Por exemplo, na palavra mesa, pessoal, qual que é a sílaba forte aqui, a sílaba tônica? É o me. Por que é mesa? Porque não é assim? Isso, porque a paroxítono é acentuada, etc e tal, senão teria um acento, enfim, a gente tem um monte de explicações que na verdade remetem aí à teoria gramatical. Mas, de fato, a sílaba mais forte está aqui no me. Se você observar em português, todas as palavras que não têm nenhum acento gráfico terminadas em A,
puramente A, elas terão a sílaba tônica na penúltima casa. Isso é natural do português. Toda palavra terminada em A vai ter a sílaba tônica na penúltima casa. E se nós observarmos outras palavrinhas, como no caso pele, qual que seria, onde é que está o acento de pronúncia aqui, pessoal? Pele. O acento de pronúncia, já separei a sílaba para ficar mais fácil aí de a gente visualizar. O acento de pronúncia é pelé ou é pele? Pele, então acento tônico aqui, ó. Terminadas em E, a tonicidade também cai na sílaba anterior. Aqui tá fácil, né? Tá tranquilo. Mas algumas palavrinhas a gente às vezes tem dúvida, né? Como é o caso, por exemplo, de rúbrica ou rubrica. Qual que seria a sílaba tônica aqui, pessoal? Já separei para você. A gente ouve muito o pessoal falar rúbrica, não é isso? Rúbrica. E aí, pelo critério básico, palavra terminada em a sílaba tônica vai ser o quê, pessoal? A penúltima. Toda palavra em português terminada em A, apenas o A, não digo um ditongo qualquer, mas um A sílaba tônica vai ser a penúltima. E isso aí é um princípio prosódico. Isso é um princípio, né, de pronúncia. Prosódia é onde está a sílaba tônica, a sílaba correta, a sílaba tônica adequada, né? Então, por exemplo, em avaro, qual que é a sílaba tônica aqui, pessoal? Avaro, ávaro, avaró. Qual que seria a sílaba tônica? Terminada em O, a sílaba tônica vai ser a penúltima, avaro. Toda palavra terminada em A, E, O, tem a tonicidade na penúltima casa aqui, ó, na penúltima casa. Então, avaro é a pronúncia correta. Então, a gente vai ver que a prosódia ela vai estabelecer alguns critérios para que a gente possa entender como é que é a pronúncia, mesmo que a gente nunca tenha ouvido falar daquela palavra. Tá? Então, a prosódia é importante para que a gente depois possa fazer a acentuação gráfica de acordo com as regrinhas estabelecidas, né? A fonética também vai trabalhar a representação gráfica dos fonemas, como que você vai representar isso por meio de letras. E aqui é que entra o conflito da ortografia, porque, por exemplo, esse som sibilante, o som de S, ele pode ser grafado com S, pode ser grafado com o que mais? O X pode ter, no caso de sintaxe, o X vai ter som de S, né? O C, quando você fala assim, o sol nasceu, né? Esse SC aí nasceu, vai ter som de S, enfim. E como que você vai representar esse som de S? A fonética vai dar alguns esclarecimentos acerca disso. E é isso que nós vamos trabalhar basicamente na nossa aula de hoje. E sempre focado na sua prova, o que o seu examinador quer saber disso tudo. Porque não adianta a gente estudar 3, 4 gramáticas ou todas as gramáticas da sua bibliografia, mas não aplicar isso em conceitos de prova. Então, mais para o finalzinho, a gente vai fazer bastantes exercícios, né, trabalhando essa questão do conceito da classificação, a diferença de fonema e letra, enfim, a distinção do dígrafo enquanto consonantal e a classificação das palavras quanto à sua constituição e a sua separação silábica, né? Monossílabo, dissílabo, trissílabo, polissílabos, enfim. Vamos lá para o conceito, pessoal. Eu já disse que o som é que interessa para a gente no estudo da fonologia, é o som que causa diferença de significado entre os vocábulos. Tá? Só esse som que realmente que a gente vai procurar trabalhar na fonologia, né? Inclusive é essa distinção, né, que eu já mencionei, e o seu edital cita lá fonologia, né? Mas é uma sub-área dentro da fonética. Então vejamos aí os fonemas. Eles provocam mudança de significado. Bola, cola, mola, sola. Isso aqui que nos interessa, né? Cada um desses fonemas aqui. E aí, a dica básica para a gente não confundir fonema e letra é que o fonema a gente ouve. E a letra, de fato, a gente o que, gente? A gente vê, é um sinal gráfico, né? O fonema você ouve e a letra você vê, você grafa. Na hora de contar, isso vai fazer toda a diferença. Eu sei que é uma dica simples, mas o básico é essencial para você entender a diferença entre fonema e letra. Então, às vezes, você pode ver a representação de duas letras, mas ali apenas haverá um fonema. É o caso como, por exemplo, acontece em carro. Carro, a gente tem aí 1, 2, 3, 4, 5 letras, mas na hora de observar os sons, inclusive a representação de fonema é feita entre barras, não é isso? Nós vamos ter aqui, ó, né? O RR se encaixaria como se fosse um fonema só, não é isso? Então, nós temos aqui carro, 1, 2, 3, 4 ocorrências apenas de fonemas, né? Então, não se confunda aí letra e fonema, tá? Letra, representação gráfica, e fonema, o som que de fato se ouve. Vamos à classificação dos fonemas. A gente sabe que existem as vogais e as consoantes. Basicamente, na língua, são as vogais e consoantes. O que seriam as vogais? Quando se pronuncia o som sem que haja interrupção da corrente de ar. Todas as vogais que você pronunciar
de fato elas são criadas dessa forma. A corrente de ar passa livremente pela boca. E aí fica uma perguntinha, pessoal. Quantas vogais nós temos no português? Quantas vogais? Numa perspectiva fonema, lembrando que vogal não é letra, vogal é som. Quantas vogais nós temos no português? Quantas vogais? Dá vontade de dizer 5, não é isso, pessoal? Mas na verdade são 12 vogais. Vogais nós temos 12 na língua portuguesa. Existem as vogais orais, as vogais nasais, as vogais abertas e as vogais fechadas, né? Então, nós temos o A, E, o E, I, O e U. Claro que vou colocar entre barras aqui para que a gente lembre que nós estamos falando de som, tá, gente? Som, não letra, tá? Não letra. E essa nem é a representação fonética internacional. Eu só estou colocando uma adaptação para você lembrar que a gente está tratando de som aqui, ó. Então aqui já são quantos sons? A, E, I, O, U. E aí vem as vogais nasais, né? No caso, o AN, que mais? O EN, IN, ON e Aí você vai achar esquisito e vai falar, não, mas um tio sobre o I, o tio sobre o U. Lembrando que isso aqui é uma representação apenas sonora. Você tem palavras no português em que o I é nasalado, né? Por exemplo, na palavra tinta, você ouve o I, né? A pronúncia do I é nasalizada, tinta. Quando você fala, por exemplo, né? No caso do U aqui, enfim, né? Punto, né? O nome do carro lá, punto. Esse ele é nasalizado. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sons vocálicos. Então vogais são 12 de fato. Sons vocálicos são 12. E dentro dessas vogais nós podemos separar as semivogais. Existem de fato semivogais, que são as vogais mais fracas que aparecem aí dentro de uma sílaba, junto de uma outra vogal. Tá? Vamos ver as semivogais aí, são sons emitidos com menos intensidade, sem interrupção também da passagem do ar. Então veja na palavra mãe, olha lá, mãe. Qual que seria a vogal aí da construção, gente? Ao falar a palavra mãe, qual é a vogal que mais se estende? É o A ou é o E? Você fala mãe, o E quase não se ouve, não é isso? Mãe, o E quase desaparece. Então, se a gente fosse fazer uma representação, né, em escala, seria aqui o M, o A é o mais forte e o E mais fraco. E, inclusive, esse E aqui, pessoal, não soa como se fosse um E. O som que a gente vai ouvir aqui é um som de I, não é isso? Mãe, um som nasalado, né? Se a gente fosse separar os fonemas, a gente veria claramente isso, essa representação. O A é o apoio da sílaba. Então, uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar é que a vogal é o apoio da sílaba. Não há sílaba sem vogal. E toda sílaba tem que ter apenas uma e somente uma vogal. Tá? Então, esse A aqui vai ser vogal e o I vai ser o quê, pessoal? Semivogal. Só existem 2 sons de semivogais. É o som do I e o som do U. Tá? Som do I e som do U. E aí você vê a palavra pão, por exemplo. O O pode ser até uma letra, mas qual é o som que a gente vai ouvir, na verdade, na palavra pão? Vamos lá, pão. Vou até fazer aqui um esquema para a gente poder visualizar. Olha só, pão. O A aqui é o mais forte. E esse O, na verdade, soa como se fosse o quê, turma? Um som de U, não é isso? Pão. Olha lá, pão. Ou você fala pão, ó. O som de U fica mais evidente. Então você tem aqui uma vogal e o som do U vai contar como que, gente? Semivogal. 2 sons vocálicos juntos na mesma sílaba, você pode ter certeza. Um deles vai ser vogal e somente um deles pode ser vogal. O outro, naturalmente, vai ocupar a posição de semivogal. Então, ainda que apareça a letra O, aqui conta como sendo a semivogal U. Tá? No caso também de linguiça, qual que é a sílaba tônica aqui, pessoal? Linguiça. Gui. Sendo que, nesse caso, quem que seria a vogal aqui, gente? O U, né? Porque o U é o mais forte ou é o I? Qual vai ser a vogal aqui? O U aqui se destaca, mas a vogal é o I. Porque você prolonga mais o I. Linguiça e não linguiça. Então, o I é a vogal e esse U aqui, semivogal.
tá certo? Semivogal e IU são semivogais, os sons, né, do I e do U. E podem ser representados, como já disse, pela letra O, pela letra I, tá? Pela letra E, veja lá a letra E, nesse caso, também representa aí uma semivogal, um som mais fraco na mesma sílaba, junto de uma vogal, som de semivogal. E por fim nós vamos ter as consoantes. Qual é a característica das consoantes? As consoantes são produzidas com algum tipo de interrupção total ou parcial na nossa boca, né, no sistema fonador, ou seja, a boca, né, como a gente pronuncia. Você vai observar que as consoantes elas têm uma interrupção leve ou forte, enfim, mas sempre há uma obstrução na corrente de ar, na passagem do ar. Inclusive, pessoal, isso faz a gente entender coisas simples, né, que normalmente se decora por aí. Você vai entendendo o processo fonético, compreendendo a fonética, você vai entender por que só se escreve M antes de P e B, por exemplo. Todo mundo decora isso aqui em tenridade, mas uma explicação plausível talvez não se tenha, né? Por que só se usa M antes de P e B? De fato são consoantes, mas por que essa regra? Já que se questionou? Não. Quem já escreveu no caderno assim, uma folha inteira, só se usa M antes de P e B na escola e tal, né? Aconteceu comigo já também. E aí eu entendi um dia por que só se usa M antes de P e B, estudando fonética, né? Na universidade e tal. Essas são as 3 consoantes que são articuladas com o encontro dos lábios. Elas são chamadas de consoantes, o que, gente? Bilabiais. Esse nomezinho aqui não é de interesse da sua prova. A sua prova não vai cair a parte de classificação dos fonemas, né? Mas só para a gente entender que esses fonemas, ao serem pronunciados, eles obrigam você a tocar os lábios, né? M, olha lá, P e B. Então, quando se diz, por exemplo, tombo, ao pronunciar o tom, os lábios já se tocam naturalmente e já se prepara aí a consoante B, tombo. Não seria nada intuitivo, não seria nada natural se tombo fosse com N. Não é questão de regra de decorar, não, mas é uma questão de você entender que se fosse tom com N, a sua língua, no caso, se posicionaria atrás dos dentes, não é isso? Experimenta tom, ou no céu da boca, e depois você teria que desmontar o sistema articulatório todinho para poder pronunciar o som do B, tombo. Não é natural, não é intuitivo. Então, como são as consoantes que tem o mesmo ponto de articulação, então elas andam juntas, porque uma prepara o som da outra, né? O M prepara o som do P e do B. Então é uma questão bem lógica aí, as consoantes bilabiais. E dentro da fonética há todo um trabalho de classificação das consoantes, mas essa não é a questão. A sua banca vai cobrar os encontros consonantais, e principalmente na separação silábica, se os seus encontros são encontros perfeitos, né, ou seja, inseparáveis, ou se os encontros consonantais são separáveis, se eles são imperfeitos, né? Então, tá lá, nós temos lá caro, baú, enfim, são as consoantes. Vamos lá adiante. Vamos falar um pouquinho sobre o conceito de letra. O que seria a letra, gente? Letra é a representação, o quê? Gráfica. Representação gráfica do fonema. E quanto à questão da letra, você pode ter certeza que toda letra naturalmente vai ser visível. Diferente do fonema, que é só o quê, pessoal? Audível, né? Mas essa representação de letra não é perfeita. Isso é uma curiosidade que a gente já sabe, você já se deparou aí com palavras em que você ficou na dúvida se empregava uma letra ou outra. Justamente por causa da imprecisão. A letra não é uma representação perfeita do fonema. Por exemplo, na palavra hoje, o H aqui nem sequer tem som. Tá? Ele é só uma letra, uma conversão gráfica, né, da questão da etimologia. Quando você estuda, né, a origem dos vocábulos, você vai ver que veio do latim, ode. Né? E aí o H aparece no português, mas como uma questão histórica. E várias outras palavras têm essa herança aí de outros idiomas, e a gente escreve de uma forma sem às vezes questionar, e também nem precisa estudar para que você entenda. Normalmente a gente vai fazendo associação, que a gente chama de memória visual. Tanto é que quando você vai escrever a palavra, você tem dúvida, você escreve num cantinho assim, não é isso? E aí compara com a outra, a que você achar esquisito você rejeita, e porque você já tem uma carga de leitura que faz você recapitular a sua memória visual. Mas enfim, quero e casa, vamos ver essas duas aqui. As letras Q e U representam juntas o mesmo fonema. Olha lá, quero. Qual é o som que a gente ouve na verdade, gente?
Quero, não é isso? Quero, seria essa representação sonora, né? Quero. Então, QU nesse caso, você tem duas letras e apenas um fonema. E aí a gente já começa a preparar o conceito de quê? O que seria isso aqui? Quando você tem duas letras, e apenas um som. Dígrafo, exatamente, é o dígrafo. Dígrafo, grafos, letra escrita, né? E dois. Você escreve duas letras, mas apenas um som. E há o caso contrário, por exemplo, em táxi. O que acontece com táxi? Táxi, o som que você vai ouvir é isso aqui, não é isso? Táxi. Separando aqui os fonemas e tal, você vai ter o som de KS. Agora não são duas letras. Aqui no caso nós temos apenas uma letra, mais a representação de quantos fonemas? Dois fonemas. E é isso que a gente percebe então, que a representação da letra, ela não é, no português, não é perfeita, né? Não é perfeita, é difícil mesmo que haja uma unificação, letra e fonema, né? A língua portuguesa ela é cheia desses detalhes. E aí você fala, por que não simplificam isso? Por que não colocam, por que a grafia não é táxi com KS? Ia ser tão mais legal, né? Mas é porque vem do grego, pessoal. Do grego, táxis significa algo que foi arranjado separado, né? Colocado à parte. Então, táxis do grego, então já veio lá do grego com esse som de KS, e a gente só preserva mesmo a grafia, né? Vamos lá então, já que nós falamos de dígrafo, vamos aprofundar um pouquinho mais a nossa noção de dígrafo. Você já sabe que dígrafo é o encontro de duas letras e apenas o quê? Um som, dois sinais gráficos, olha lá, dois sinais gráficos e apenas um som. Aí, é o caso, por exemplo, de pássaro, carro, olha lá, pássaro, tem esse aqui apenas um som de S, não é isso? Carro também, a gente vai ver que é um som apenas. Então, na contagem dos fonemas, nós teremos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras, mas apenas o que, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6 fonemas. Carro, da mesma forma, 1, 2, 3, 4, 5 letras, e apenas o que, gente? 1, 2, 3, 4 fonemas, né? E o dígrafo, ele pode ser consonantal, ou pode ser um dígrafo vocálico. Consonantal é fácil, são duas letras consonantais, né? Duas consoantes. A base, a primeira letra é sempre uma consoante, é o dígrafo consonantal. É o que acontece aí, por exemplo, com China. Tá? E aí, naturalmente, nós temos aqui duas consoantes, milho, duas consoantes, NH, duas consoantes. Mas o que importa, pessoal, é a primeira letra da base. A base tem que ser consoante, ele tem que iniciar por consoante. Então, questão aqui também é um dígrafo consonantal. Até porque o som que se gera aqui, pessoal, é som de vogal ou é som de consoante? Qual é o som que nós temos aqui, ó? Som de consoante, então é um dígrafo consonantal. Não precisa nem você decorar o conceito, não. É só você ouvir. Queijo, né? Questão, guerra. O som que se tem aqui é som de consoante, então é um dígrafo consonantal. Guerra, esse GU, na verdade, soa como se fosse apenas um som fonema G, né? Guerra. E o RR também, fonema consonantal. Bem tranquilo isso, o som que você ouve, no final das contas, vai ser o som de uma consoante. Quer você decore ou quer você entenda, o processo é esse. Você vai ouvir o som de uma consoante. E o dígrafo pode ser vocálico, quando você tem um encontro de dois sinais gráficos e o som que você ouve é um som vocálico. Isso pode acontecer de algumas formas. Vejamos aí, ó. Por exemplo, na palavra campo. Em geral, pessoal, o que se vai notar aí é que isso vai ocorrer com M e com N no final de sílaba. Vogal mais M ou N no final de sílaba, em geral, vai formar o dígrafo vocálico. Vogal mais M ou N. Então, quando se fala, por exemplo, campo, qual seria a representação de sonora que a gente tem aí, pessoal? Campo. Né? E, inclusive, esse O aqui soa mais como se fosse um U, campo ou campo. Essa distinção não é relevante no tocante ao sentido, ó. Campo ou campo, você entende a mesma coisa, né? Você entende que é aquela porção, né, normalmente de terra coberta com campo, né?
Campo, tá lá, ó. Campo, gramado, campo. Então, não importa se aqui você vai ouvir um O ou um U. Ok. Reiniciar o sistema. Enquanto isso, eu posso bater um papo com o pessoal, não posso? Então, essa distinção aqui não muda o sentido. Eu vou repetir quando eu voltar, tá? Campo ou campó. E aproveitando esse ensejo, a gente vê que no Brasil, por exemplo, nós temos vários dialetos, né? E nos dialetos as pessoas elas têm a pronúncia, ora um som mais aberto, né? Há lugar. Beleza? Então, podemos voltar? Então, campo e campo. A distinção aqui, pessoal, não é uma distinção relevante, né? Se vai ser campó ou campo. O fato é que em an, aqui a gente tem um dígrafo. Quando se fala campo, o dígrafozinho aqui, ó, som de an. Canto, também um som de an. É um dígrafo vocálico, né? Sempre também, olha lá. Sempre, tento, limpo. Olha o i aqui, turma. O i nasalado, né? Nasal aqui, ó. Limpo. Fim também. Então, observe, sempre que houver vogal e a sílaba logo depois da vogal terminar em M ou N, isso aí vai formar o dígrafo, né? Bombom. Bom. Bom. São os dois sons nasalados aí, né? Ion também, o on tá aqui, ó. Sunga. Esse U nasal e o álbum, o U também vai ser nasal. Só se for nasal. Eu também não sei bem, não seria, no caso, um dígrafo seria um tom. Exatamente. Aí a colega aqui já teve uma premonição, da próxima tela. Cuidado com a palavrinha bem. Olha lá, gente. Quando você não se escreve, evidentemente, dessa forma, bem. Inclusive, se a gente pegar as crianças e acompanhar, quando elas estão na fase de aquisição da escrita, elas costumam escrever coisas do tipo, né? Bem, com i. Quem tem criança sabe, em casa sabe como é que é. Mas é isso que acontece, ó. Nesse caso aqui, se o M sonorizar como um som, soar como um i, então a gente vai ter aqui, na verdade, não um dígrafo, mas o que, pessoal? Um ditongo. Dois sons vocálicos juntos na mesma sílaba, né? Então eu vou comentar esse detalhezinho também quando a gente vai falando sobre os ditongos. Não seria dígrafo. Ah, o tan. Também, ou então até mesmo a companhia aérea, tan, né? O tan aqui, a companhia aérea, ó, tan. Aí é dígrafo, tan. Ah, ou quando se fala também. Agora, olha lá, eu posso dizer que existem dois dígrafos aqui, pessoal? Também. Porque o que na verdade nós vamos ouvir aqui é o seguinte: o fonema do T, o fonema do A aqui, ó, tan, o fonema do B, o E vai ser ouvido aqui como nasal, na verdade, também, e para aqui, também, ou você vai ouvir um I no final? Também. Então, se a sua banca lá colocasse uma questão dessa e perguntasse sobre a ocorrência de dois dígrafos aqui, dois dígrafos vocálicos na palavra também. Errada a questão, né? Isso aqui é apenas um dígrafo e aqui nós temos um ditongo, né, pessoal? Aqui é um ditongo. Mas eu vou comentar sobre o ditongo já já e a gente vai entrar nesses pormenores: ditongo crescente, ditongo decrescente, ditongo nasal, ditongo oral. A gente vai comentar esse detalhe. Mas para passarmos essa tela, ficou bem claro para você então que dígrafo é o que, pessoal? Encontro de quê? Dígrafo. Dizem que você só sabe uma coisa se você consegue ensinar essa coisa para alguém. Então eu deixo você me ensinar. Vai. O que é um dígrafo? Isso. Não entendi nada. Como é que é, pessoal? Encontro? Isso, dois sinais gráficos e apenas um fonema. Duas letras e um fonema. Beleza. Vamos lá. Eu posso ser sua cobaia de vez em quando. Vamos à próxima. Olha aí. Dica pra gente, pessoal. Foi o que ela acabou de falar aqui, ó. Benzinho, trenzinho. Por isso que eu falei que ela teve a premonição aqui da próxima tela. Benzinho, trenzinho, sem. Cuidado que isso não é dígrafo, tá, gente? Não é dígrafo. Como a gente acabou de ver, você vai escutar aí o som do I. Você vai escutar um sonzinho de I. É sempre que acontece? Não.
Mas quando houver a sonorização de um I, você tem aqui de fato um ditongo, né? Haverá ali uma semivogal, é o caso do bem. Você vai ouvir isso aqui, ó. Bem. E o I vai ser nasal também, tá? Bem. Lembre-se que eu não estou aqui representando a letra I, mas o fonema IN, que é esse som nasal, bem, benzinho, trenzinho, a mesma coisa, sem, tá lá. E por benzinho, no caso bem aqui, eu vou só colocar o sem também, sem. O E aqui é vogal e o I passa a ser o que nesse caso, gente? Semivogal. Da vogal para semivogal, nós temos então aqui o som decrescente. Pode ver que quando se diz sem, o I quase desaparece. O E é o sustentáculo da sílaba, né? Sem. Sem. O I quase some, desaparece. Então você tem aqui um ditongo. E ditongo o que, gente? Decrescente. Porque o som quase que desaparece, né? Sem. Tanto é que se uma pessoa gritar, né? Meu bem, só se ouve o E, né? O I é só um apoio secundário. Ok? Então, cuidado quando houver EN, EM e você ouvir o som do I. Isso aí forma um ditongo. E há mais outra dica que eu preciso, né, colocar, preciso apagar isso aqui. Posso apagar? Tranquilo? Posso apagar, né? Ditongo decrescente. Mais outra dicasinha para você aí. GU e QU, pessoal, também são dígrafos. GU e QU. Nós acabamos de ver nos exemplos anteriores, por exemplo, a palavra queijo. E aí, é um dígrafo consonantal ou um dígrafo vocálico, pessoal? Quando se fala, por exemplo, queijo, né? Queijo, guerra. Vamos lá, vamos fazer a separação aqui. Guerra. Você vai ouvir guerra ou guerra? Guerra, não é isso? Esse GU conta como apenas um fonema. Guer e os dois R's também contam apenas como um fonema. Então nós temos também no GU aqui um dígrafo. Guerra. Guerra. Dígrafo. Há na palavra guerra 2 dígrafos. Corretíssimo, dígrafo. Perfeito lá. Diante de E, se você ouvir o som do U, E e I. E ainda assim dá uma outra observação que eu vou colocar na próxima tela, em que mesmo há alguns casos em que o GUE, o U é pronunciado. Se ele for pronunciado, não vai ser dígrafo. Vai ser um ditongo, né? Então, GU e QU, quando soarem apenas como um fonema, apenas um fonema, com E e com I, serão dígrafos. Mas há exceções? Há exceções, eu vou te mostrar aqui quais são. A questão é a gente ter afinidade com sons. Se você não ouvir o U, beleza, é um dígrafo. Mas se você escutar o som do U, já não é mais um dígrafo, vai ser uma outra coisa, né? Hã? Quantidade, mas aí tem um A. Não, eu tô pensando porque quantidade, como estamos ouvindo o som. Mas com E e com I, sempre que houver GUE, QUE, QI, será que vai ser sempre dígrafo, pessoal? Por exemplo, essa palavrinha aqui, ó. Perguntinha de prova para você. Tem-se dígrafo no vocábulo, e eu não vou nem pronunciar, porque se eu pronunciar você mata a charada. Ainda bem que a prova não fala, né? Que pena que a prova não fala. Mas vai haver o dia que você vai fazer a prova, vão te dar um tablet, você vai simplesmente botar um fone de ouvido e vai fazer a prova, não? Meio eletrônico. Aí você vai ser analisado também, vai ser, enfim, julgado, analisado na sua habilidade de interpretar vídeo, né? Música, som, e aí o bicho vai pegar. Num futuro não muito distante, né? Averigui, pessoal, a pronúncia é averigui. Esse U é como se fosse acentuado, averigui. Para ser averigue, deveria haver aqui o acento no I. Opa, faltou aqui, averigue. Vou colocar aqui, ó. Aqui sim está escrito averigue. Agora aqui é o que, pessoal? Averigue. Só que o novo acordo ortográfico, para ajudar a gente, tirou esse acento agudo aqui, ó. Para tornar mais
emocionante, né? O aprendizado da língua portuguesa foi tirado esse acento agudo. A pronúncia aqui, de fato, então, é o que, gente? Averigue. Então, a gente tem aqui uma vogal, de fato, sendo efetivada. Não há dígrafo aqui. Agora, aqui, sim, aqui existe dígrafo. A mesma coisa vai acontecer com o verbo apaziguar. Como é que seria aqui, pessoal? Apazigue. Antes havia o acento e era uma beleza. Todo mundo saberia que esse U tem vida e tem som. Apazigue. Eu espero que a polícia apazigue aquele bairro violento. Apazigue. Está lá o acento agudo no U. Sem o acento, pessoal, vira o quê? Apazigue. Aí deveria haver acento agudo aqui, ó, porque é uma paroxítona terminada em ditongo. Existe essa grafia apazigue e existe o que, pessoal? Apazigue. Outra também que essa é mais corriqueira, né? Colocar a roupa para enxaguar. Então vai ser o que, gente? Enxar. Se não houver acento nenhum, o que está escrito aqui, gente? Enxague. Enxague roupa suja somente em casa. Enxague. A ideia é que houvesse aqui um acento agudo. O novo acordo ortográfico tirou esse acento. Então você já vai se lembrar de que isso aqui é dígrafo ou não é dígrafo, gente? Não é dígrafo, tá? Aqui você não tem dígrafo. De novo aqui, ó. Enxague. Mas existe também a grafia com acento no ar. E aí fica fácil. Você lembrar que estaria escrito o quê? Enxague. Aí o GU forma dígrafo aqui, ó. Tá? Então nessas duas não há dígrafo. Não há dígrafo. Não há dígrafo nessas duas aqui, ó. Tudo bem? Não há dígrafo. Deixa eu apagar essa aqui. Fica mais fácil. Averigue e enxague. Na aula de acentuação gráfica a gente vai falar mais sobre isso. São alguns verbos que herdaram, né, o acento na grafia antiga e agora no nova ortografia eles perderam o acento. Mas garanto para você que se houvesse o acento ainda, você não teria dúvida nenhuma de que a pronúncia seria o quê? Averigue e o que mais aqui, gente? Enxague. Um outro verbo em que isso também acontece é o verbo obliquar, que é fazer movimento oblíquo. Eu vou escrever e você já vai dizer aí como é que você vai pronunciar. Obliquar, daí vem o presente do subjuntivo. Eu espero que você não oblique ou que você não oblique. Como é que seria aqui, pessoal? Desviar-se, né? Fazer trajetória não retilínea, debandar. Eu espero que você não o quê? Oblique ou não oblique? Não oblique de seus objetivos. E o U aqui nesse caso, forma dígrafo com o quê, pessoal? Ou ele é uma vogal de fato? Ele tem vida, ele tem som, oblique. Para que fosse oblique, deveria haver o que aqui, gente? Acento agudo no I, né? Então, GU e QU seguidos de... GU e QU seguidos de E e de I, em geral, formam dígrafos. Mas nestes casos, do verbo averiguar, enxaguar e do verbo obliquar, não se terá aí dígrafo, tá? E, inclusive, eu acabo de contar o que vai acontecer na próxima tela. Exatamente isso. Vamos só formalizar isso, então. Na próxima tela aqui. Tá lá. Aguentar, tranquilo, beleza. Você tem aqui a pronúncia do U ou não tem a pronúncia do U aqui, pessoal? Aguentar ou aguentar? Você ouve o som do U? Então é dígrafo? Não é dígrafo. Aguentar não é dígrafo. Tranquilo. Você ouve o som do U ou não ouve o som do U? Tranquilo ou tranquilo? Tranquilo. Então são dígrafos ou não? Não são dígrafos, tá? Não são dígrafos. Não são dígrafos. Então, nosso cérebro ele é ávido para que a gente faça generalizações, né? Ah, sempre que houver GUE, QUE, seguido de I, vai... Então, cuidado, tá? Se você ouvir o som do U, não vai ser dígrafo. Pelo contrário, você vai ter aqui o quê? Aguentar. O U e o E juntos são dois sons vocálicos na mesma sílaba. Então, a gente chama isso aí de quê, turma? Dois sons vocálicos na mesma sílaba, ditongo, né? Ok?
Agora, há que se acrescentar também um outro detalhe, e a gente vai ver isso lá na aula de acentuação, mas já vou adiantar para você porque a fonética vai te dar essa base. Alguns verbos, eles deixam a gente em dúvida, porque a gente não consegue fazer isso aqui, ó. A gente não consegue o quê? Distinguir ou distinguir a pronúncia. Se você abrir o dicionário agora, aí você vai ver que o dicionário registra essa entrada do verbete de... Eu não vou pronunciar, mas ele registra essa entrada aqui. E agora, pessoal, é ou não é um dígrafo? Ai, meu Deus do céu. Se cai uma questão dessa, Deus me livre e guarde, né? Ocorre dígrafo no seguinte verbo. Pá, tá lá. Eu vou falar como é que é a pronúncia. Falo? Posso falar? Vou falar. No verbo distinguir. Distinguir. Ocorre dígrafo? Acabei de pronunciar o verbo. Distinguir. E a gente não ouve o som do U. Fala, não, Átila, mas todo mundo fala distinguir. E aí eu vou falar que nem sou mãe. Você não é todo mundo. Beleza? Você é um futuro aluno da SFSEX aí, né? Então, distinguir. Distinguir. Deixa eu me contar um detalhezinho, um segredinho. Quando havia o trema, né? Quando havia o trema, era fácil de você identificar se o U tinha vida ou não, não era? Havendo o trema, todo mundo responderia rapidinho, diria o quê? Distinguir, professor, distinguir. Dá um trema lá, fácil, distinguir. O U tem vida, né? E eu me lembro como se fosse a tia hoje falando na quarta série. Eu falo assim, o U tem vida, ele está feliz aqui, olha, a carinha dele sorrindo. Ele ganhou vida, ele está... Distinguir, tem som. Só que tem um detalhe, pessoal. Esse verbo nunca recebeu trema na vida dele, nunca. Nem antes do acordo, nem depois do acordo. Depois do acordo é que não tem mesmo, né? Mas antes do acordo ele já não tinha trema. Então a pronúncia sempre fora o quê? Distinguir. Certo? E aí, por esses dias, meu filho perguntou, pai, como é que é a pronúncia disso aqui? Sabe a família do quê? Que o é, que o i, né, e tal. E ele fazendo deverzinho. Parece que foi um dia desses, mas na verdade faz uns 4 ou 5 anos. Mas enfim, para mim foi como se fosse ontem. Pai, quinquênio ou quinquênio? E aí, pessoal, quinquênio ou quinquênio? Qual é a resposta clássica? Dá uma googada, né? Fala pro menino, cadê o Google? Veio no Google aí, eu tô ocupado, cara, e tal. Ou então, pergunte à sua mãe é que sabe dessas coisas, então eu tô ocupado e tal. Mas aí eu falei, meu filho, vem cá, sente aqui, eu vou explicar. Não, pai, não quero mais não. Eu falei, não, agora eu vou explicar. Aí eu falei, olha, um dia, pega o dicionário velho lá, e ele pegou o dicionário velho antigo, que eu guardo o dicionário antigo, ele falou, ele abriu, procurou no dicionário, depois de meia hora ele veio com o dicionário aberto. Achei, pai, eu falei, então tá aqui, ó. E tinha lá 2 pinguinhos. Aí eu falei, sabe o que significa isso? Significa que o U está o quê, gente? Feliz, ele tem vida, ele é pronunciado. Então, como é que a gente pronuncia isso aqui, gente? Quinquênio. A pergunta agora é... Aí eu já engatei logo. Ocorre dígrafo? Ele, hã? Brincadeira, não fiz isso não, que você ia traumatizar o menino. Então, né, sai daqui e pergunta se tem dígrafo, aí o menino fica... né? Vou fazer a carinha do U aqui. Então, o que acontece? Quinquênio. É dígrafo, turma? É dígrafo? De jeito nenhum, não é dígrafo não. Aí vem a nova ortografia e tirou o trema, mas a pronúncia ficou, pessoal. A pronúncia ficou. Como é que é a pronúncia? Quinquênio. A pronúncia é essa. E aí ele falou, pai, por que é quinquênio e não é quinta também? Tem que o i. Ei, rapaz, agora... lá vem. Aí eu falei, olha, pega o dicionário. Não, pai, não quero mais não. Pega o dicionário, veja aí. Está pertinho da quinta. Achei, tá aqui. O dicionário antigo tinha trema? Nunca teve trema, então sempre foi o quê? Quinta e continua sendo quinta. Tá certo? Quinquênio não existe, mas quinquênio, sim, quinquênio, né? E agora, ocorre dígrafo, sim ou não, turma? Aqui ocorre dígrafo, né? Quinta. Quantos fonemas nós temos aqui, gente? Quantos fonemas? Vou fazer o mais difícil para você, ó. Já fiz o primeiro. E o i, esse N é fonema ou é só letra?
O N tem som ou não tem som? A gente ouve o som do N assim, Kim. O esse N, na verdade, é só um sinal, é só uma marca de nasalização, né? Som nasal. Kim, tá. É o que a gente tem aqui, ó. Kim, tá. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras e quantos fonemas? 4 fonemas. A dica é, ouça a palavra, né? E agora vamos para o nível hardcore, né? Como o pessoal fala aí. Nós temos algumas palavrinhas no português que deixam na dúvida. Por exemplo, esta deixa me ver. Pronto, vou pegar aqui pegar de leve aqui. Liquidação ou liquidação, gente? Eu já ouvi liquidação, mas quem já ouviu liquidação também? O problema é que a gente não pode dar atenção a tudo que ouve, mas o dicionário ele diz que existem as duas formas, com dígrafo ou sem dígrafo. O U pode ter vida e não formar dígrafo, ele pode ser liquidação ou liquidação. E antes da reforma ortográfica era fácil saber isso, porque se você encontrasse com os dois pinguinhos, seria o que, gente? Liquidação. E o dicionário então registrava liquidação e ele mesmo já colocava ou liquidação. Com o advento da nova ortografia, o trema, né, se aposentou. Aí, né, porque se ele tivesse ficado um pouquinho mais, né, a reforma da Previdência não deixava ele se aposentar, não. Mas ele se aposentou. Se aposentou o trema. E essa grafia desapareceu. Mas o som continua, pessoal. Então, nós só temos a grafia sem o trema e podemos pronunciar liquidação ou então o quê? Liquidação. Então, se cair a questão dessa, por exemplo, assinale alternativa em que a palavra tem dupla prosódia, dupla pronúncia. Aí, no caso, liquidação, uma delas. Liquidação ou liquidação. Os derivados de líquido, liquidez, liquidez, liquidez do mercado. Liquidificador é outro exemplo. Liquidificador ou então o que, pessoal? Liquidificador ou liquidificador. A dupla pronúncia aí. A dupla possibilidade de você pronunciar com dígrafo ou sem dígrafo, tá? Vou apagar aqui a liquidação, tranquilo? Essa não existe mais, porém o som ficou, pessoal. Dupla pronúncia ou dupla prosódia. Tranquilo aí? Beleza? Vamos então à próxima ali. Cuidado então com aguentar, ali não há dígrafo, tranquilo também não há dígrafo. São semivogais ali. Mais uma diquinha para você. Essa eu já acabei de mencionar. Averigüe. A letra U era pronunciada, porque antes do novo acordo haveria de fato aqui um acento. Ó. Averigüe. Essa você já sabe, essa você já ouviu. Não só o verbo averiguar, mas o verbo apaziguar e o verbo obliquar. Eles entram dentro dessa possibilidade aí. Enxaguar também. Enxague. Enxague, roupa suja, somente em casa, né? Diz o ditado lá. E aí, por fim, pessoal, água, quota ou cota. Vamos lá, o que nós temos aqui? Água. É dígrafo, turma? Não. Aí, de fato, a gente tem um som do U evidente, né? Água. E cuidado com a palavra cota, porque você pode ter com QU, quota, e aí não é dígrafo, ou pode haver a grafia com CO, que seria o que, gente? Cota. As duas formas estão corretas, tá? E não são só essas palavrinhas aí, não. Você tem outras que ficam também com duplicidade. No caso de cota ou quota, 14. Ou o que, pessoal? 14. É dígrafo isso aqui, turma? De jeito nenhum. O U tem vida aqui, ó. Claro que ele nunca teve o trema, porque o trema era só com QE, QI, GUE, GUI, quando o era pronunciado, aí ele recebia o trema, né? Então, 14 ou 14, cota ou quota. Ok? Tranquilo isso aí, né? Vamos lá para a próxima. Você já distingue muito bem o trema. O trema não, perdão, o dígrafo. Vamos a outros detalhes. Vamos a ela então, sílaba. Pessoal, o que seria a sílaba? Já estudamos o fonema, que é o som mínimo, né, distintivo. Já vimos aí o fonema vocálico, o fonema consonantal. Já vimos os casos em que há dois sinais gráficos e apenas um fonema, né, o dígrafo. E agora vamos à sílaba. Quando nós falamos, nós pronunciamos
arrancos, pequenos arrancos sonoros, que unidos formam as palavras, né? Por exemplo, na palavra cadeira, quantos arrancos sonoros você produz? Cadeira. Esses grupos sonoros são chamados de sílabas. E uma coisa curiosa da sílaba é que toda sílaba tem que ter uma vogal. E somente uma vogal. A vogal é a alma da sílaba, ela é o apoio da sílaba. Tá? Então, sem vogal não há sílaba. Não existe sílaba só com consoante. Até porque as consoantes elas não se sonorizam, né? Elas não se sustentam sozinhas. Né? Então, elas precisam da vogal para que elas possam ter vazão, né? Então tá aí, conjunto de um ou mais fonemas pronunciados numa única emissão de voz, num arranco sonoro. Pá, tom, caderno, olha lá os 3 arrancos sonoros. Caderno, saúde, né? E aí a sílaba, como já disse, é caracterizada pela presença de vogal, tem que haver uma e somente uma vogal. E de acordo com o número de sílabas, você vai ter ali também um número de vogais. Agora, o que acontece curiosamente aqui, pessoal, em cadeira? Quem seria a vogal da sílaba dei? Quem é a vogal aí, gente? O é a vogal. E o i, nesse caso, não pode ser vogal. Não há 2 vogais juntas na mesma sílaba, né? Então, o i vai ganhar o status de semivogal. Se é da vogal para semivogal, o ditongo está o quê, gente? Decrescendo, o ditongo decrescente. Geladeira, a mesma coisa, processo aí de vogal e semivogal. Então, o número de sílabas equivale ao número de vogais da palavra. E uma última, não há sílaba sem vogal. Acabei de falar isso para você. Então, sempre que você for fazer separação silábica, e há questões de separação silábica sendo cobradas aí nas provas, você vai ver que se você separar e ficar só com a sílaba sem vogal, alguma coisa você fez de errado, tá certo? Porque toda sílaba tem que ter uma vogal. Não há sílaba sem vogal, tá? Mas pode haver, claro, sílaba sem consoante, isso daí é evidente também. É o caso de voo, por exemplo, voo. Você tem a primeira sílaba, voo, e a última sílaba, o, e o o já dá conta do recado, ele é uma vogal, ele é a própria sílaba. Por exemplo, na palavra saúde, gente, saúde, vamos lá, saúde. O u é vogal ou semivogal? Ah, professor, eu já decorei que u e i é sempre semivogal, então é semivogal. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Vamos separar as sílabas aqui, ó. Sa, que mais? U, D, saúde. Então, eu tenho uma sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas. Toda sílaba tem que ter uma e somente uma vogal. O A a gente sabe que sempre será vogal. O U, nesse caso, é o apoio da sílaba. Então, ele é o que, gente? Vogal ou semivogal? Aqui ele é vogal. Ele sustenta a sílaba. Só ele já dá conta de sustentar a sílaba. E o D, esse E também é vogal. Tá? Então aí nós temos 2 vogais que se encontram, mas que estão em sílabas, evidentemente em sílabas separadas. Quem lembra o nome disso? Hiato. E uma vez eu fui forçado a pesquisar no dicionário o que era um hiato. Eu era apaixonado por uma menina no 2º grau, e ela muito nerd que era, né? Coisa linda de Deus, aquele óculos de fundo de garrafa, eu era encantado por aquela miserável. Então o que acontece? Uma vez eu falei para ela, vem cá e tal, a gente podia, né, marcar de sair e tal, que tal um cinema? E ela falou assim, Átila, existe um hiato entre nós. Eu olhei para a cara dela e pensei assim, o que a acentuação gráfica tem a ver com isso? E de separação silábica. E aí, quando eu fui ao dicionário choroso ver o que é o hiato, lá diz que hiato é espaço. Há um espaço entre nós. Aí tudo bem, eu entendo que eu queria encurtar esse espaço, mas o pior é quando o dicionário diz que existe um abismo. Espaço, abismo, vão. Né? Isso aqui que me deixou chateado, né? Um abismo impossível de transpor, mas tudo bem. Vamos lá, né? Hiato, espaço, abismo, vão. Então tá lá. O hiato, na verdade, não é o A e o U. É esse espaço, esse vão que há quando você pronuncia sa, u, d. Né? Então existe um hiato aí. Na redação, por exemplo, no Brasil existe um grande hiato entre ricos e pobres. Muito, né? Vamos ver a palavrinha muito. Vou colocar aqui em cima, muito. Muito. E agora, pessoal? Muito, muito.
Quem que é a vogal da sílaba aqui? Tem que haver uma vogal. Pior que é um U e o I. E aí quem decorou que U e I é sempre semivogal vai ficar um pouco confuso. Quem é que sustenta a sílaba aí? Quem que é mais longo? O U ou o I, gente? Você fala muito ou muito? O forte da vez aqui é o U, não é isso? Então ele é a vogal e o I vai ser o que, turma? Semivogal. Então os dois estão juntos na mesma sílaba. Hiato ou ditongo? Ditongo, dois sons vocálicos na mesma sílaba. E é crescente ou decrescente? Vogal, o U aqui é vogal e o I semivogal, né? Então ditongo, decrescente. Tanto é que o I quase que desaparece na pronúncia, né? Muito. Você quer pouco café ou quer muito café? Quero muito. Então esse U, ele se destaca na pronúncia. Certo? Então, beleza, já vimos aí que não há sílaba sem vogal. Cuidado que o I e o U podem ser, eles podem ser... Como? Quantos fonemas? Apaguei, desculpa. Vamos lá. Ó. Porque parece como se tivesse, não sei se fala, porque eu já ouvi, não sei se está errado, como se tivesse muito, ou não existe, muito, como se tivesse Um N, né? O que a gente ouve mesmo que pode acontecer é um som nasal aqui, ó. Um som nasal. Esse I acaba sendo nasal, né? Muito. E aí seria uma outra pergunta que a gente vai ver daqui a 2 telinhas. Ditongo oral ou ditongo nasal aqui, turma? Nasal, né? Porque o I realmente sai. Como saber se é nasal ou se é oral? É só você tapar o nariz. Se vibrar, é porque a corrente de ar está tentando passar muito, né? Então, realmente, é um som nasal. A gente percebe a corrente de ar se deslocando pela cavidade nasal. Então, muito. É isso mesmo, existe um som nasal aí. Ditongo nasal, muito. Ditongo nasal. Ditongo nasal. Tudo certo aí, turma? Beleza? Vamos adiante. Posso passar a tela? Classificação das palavrinhas conforme o número de sílabas. Isso você já domina desde sempre, né? Palavras que têm apenas uma sílaba são os monossílabos. Palavras com 2 sílabas, dissílabos. 3 sílabas, trissílabos. E daí pra frente, o que, pessoal? Polissílabos, né? E a clássica pergunta da 4ª série. E quando tem 5, é pentassílabo? Não, é polissílabo. Não é isso? Depois de 3 pra frente, polissílabos. Tá? Polissílabos. Tranquilo, isso aqui é a sua prova... Normalmente, quando pergunta mais sobre a questão mesmo dos encontros vocálicos, encontros consonantais. Separação silábica, pessoal. Pneumático. Veja que há um detalhezinho interessante aí, ó. Pneumático. Né? Uma consoante seguida de outra consoante. Não se pode separar, né? Uma consoante sem vogal. Então, você tem que agrupar essa consoante inicial. Ela vai ficar agrupada aí na sílaba. Pneumático. Mnemônico, né? Então, olha só, MN aqui. Você vai ter um aglomerado aí das 2 consoantes. Abdicar. Isso é interessante se a gente for observar. Abdicar. Esse D vai ficar na 2ª sílaba. Abdicar. Essa consoante interna vai se apegar à sílaba posterior. Abdicar. E se houver entre vogais, né? A gente tem essa separação aí. Se as 2 consoantes estiverem entre vogais, cada uma vai ficar com uma vogal, né? Detalhes importantes. Apresentar, sublime. Esses grupos não se separam. PR, BL, PL não se separam. É o caso, por exemplo, de subliminar. Cuidado, porém, com subliminar. Olha aí, gente. A separação é dupla, tá? Subliminar. Você pode ter a forma subliminar. Ou então o que, gente? Subliminar. Isso acontece porque a sílaba seguinte não começa com vogal. Tá? Começa com consoante. Então, a consoante ela pode ficar junto da primeira ou junto da segunda, né? É o caso aí de sublevar. Olha lá, sublevar ou sublevar. Não se confunda, no entanto, pessoal, com a palavrinha aqui, por exemplo. Como seria a separação aqui, gente? Do sub. O B vai ficar como prefixo ou vai se juntar à vogal?
Se a outra, se a segunda sílaba começa com vogal, essa consoante ela vai se prender a essa vogal. Então vai ser o que? Su, ba. É feio, eu sei, é feio. Antes que você subagência, tá? Subagência. Então, sílaba seguinte, começando com vogal, essa consoante se solta e se prende a essa vogal, tá? Agora, começando com consoante, sub mais consoante, então pode haver essa duplicidade. Tranquilo aí, pessoal? Eu ainda não entendi a diferença aí do sublime para o sublinhar. Por que eu não posso separar o sublime, sublime? Ah, sim, é porque sub aqui é só prefixo. No caso de sublime, o sub não é um prefixo que quer dizer que é alguma coisa. É lime, aí depois tem um sublime. Não existe um prefixo ali. Mas liminar eu tenho, linhar, né, passar sublinha. Quando for prefixo pode haver essa duplicidade de separação. Submerso. Só não dá para fazer o B se deslocar, né? Porque senão não haverá. É por causa do L aqui, ó. Só com L, exatamente. Essa possibilidade de variação só se houver o L mesmo, porque aí pode haver o encontro consonantal, sublevar ou sublevar, né? Pode haver as duas formas. Isso consta no VOLPE, tá, pessoal? Qualquer dúvida que você tenha quanto à separação silábica, o órgão oficial que, né, vai regulamentar isso é a Academia Brasileira de Letras, criada então por Machado de Assis há muito tempo. E na Academia Brasileira de Letras, lá você vai encontrar o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, o VOLPE. E aí você digita a palavra, ele vai te dar a separação silábica e vai dizer se consta ou se não consta no vocabulário, né? Só que o vocabulário ortográfico não é como um dicionário, ele não dá o significado da palavra, ele só diz se consta ou se não consta lá no apanhado de vocábulos, o vocabulário ortográfico. Nós vamos ver algumas regras de separação silábica e vamos fazer exercícios daqui a pouquinho. E aí tudo que eu falo agora a gente vai revisar na forma de exercícios, tá? Posso passar a tela, tranquilo? Vamos lá. Aconchegar, filho, ninho, guerra, quero. O que acontece aí, pessoal? Os dígrafos são inseparáveis. Vale lembrar que existem dígrafos inseparáveis e existem dígrafos separáveis, né? CH, LH, NH não se separam. Ficam juntos da mesma sílaba. GUE, QE. Quando dígrafos, eles não se separam. São inseparáveis. Bisnetos, cisplatino, desligar, distração, extrair, transportar, os prefixos também são inseparáveis. E a gente viu lá o exemplo, o sub, no caso, quando a segunda sílaba começa com vogal, esse B se desprende, né? Mas havendo aqui, ó, consoante, realmente não há de se separar o prefixo, né? Bis, cis, des, distração, extrair, transportar, são inseparáveis. Porém, se houver vogal na sílaba seguinte, é o caso de transatlântico. Transatlântico. Como é que a gente vai fazer aqui, pessoal, a separação? Transatlântico. Vamos lá? Trans ou tran? Tran. Olha o Azinho aqui, ó. Acaba que a consoante se desprende, né? E vai se prender aqui a vogal seguinte. Então, transa. Atlântico. Transatlântico. Transatlântico. Ok? Por causa do elemento vocálico aqui na segunda sílaba. Ó. Som vocálico aqui, o S se desprende. Transatlântico. Pegadinha, né? Mesma coisa vai acontecer com bisavô. Veja o exemplo aí. Bisavô. Mesmo sendo prefixo, se a sílaba seguinte começa por vogal, né? Essa consoante ela se desprende, ela se solta e vai para a próxima sílaba, né? Bisavô, veja aí o exemplo. Bisavô, olha a vogal aí, ó. Cisandino. Desesperar. Disenteria. Olha lá, disenteria. Exército, olha lá, exército. Transatlântico, exemplo clássico aqui, ó.
Se houver vogal na sílaba seguinte, após os prefixos, estes serão separados. Posso apagar aqui em cima? Então vamos lá. As chances são que você, se encontrar uma questão, será apenas uma questão para você julgar a separação silábica. Normalmente separação silábica, correção gramatical das frases, né? E agora sim nós vamos aí para alguns encontros separáveis. Olha lá. Caatinga, coordenação, occipital, intelecção, letras idênticas, tá? E o C e o S ficam em sílabas distintas. É o caso de voo também, não aparece aqui, mas voo. Como é que a gente separaria aqui voo, pessoal? Voou. O verbo crer, eles creem. Então seria o quê? Creem. Creem. Então sempre que houver letras idênticas juntas, e as letras C e C cedilha, elas vão ficar em sílabas distintas, né? Porque de fato não deixa de ser o mesmo sinal gráfico C e C cedilha, apesar de haver um cedilha. Então elas vão ficar em sílabas separadas, né? É o caso de intelecção. Isso aqui é tranquilo, separação silábica. 6. Ataúde, airoso, Paraguai, diferentemente dos hiatos, os ditongos e os tritongos não se separam. Ditongos e tritongos. Ditongos, 2 sons vocálicos na mesma sílaba, e tritongo, 3 sons vocálicos na mesma sílaba. O tritongo ele sempre vai ter uma estrutura semelhante, né? Que é semivogal, vogal, semivogal. Então eles não se separam. São inseparáveis. Com licença. Posso passar a tela, tranquilo? Já que falamos aí de ditongo, vamos lá. Os encontros vocálicos, nós já sabemos. Quais são os encontros vocálicos, gente? Ditongo, tritongo e o que mais? O hiato, né? Havendo duas vogais juntas, sem nenhuma consoante ali intermediária, você tem um encontro vocálico. E os tipos de encontro vocálico? Hiato. Já comentamos aqui o encontro de 2 sons vocálicos em sílabas diferentes, sílabas distintas. Olha o caso de saída, saúde, ruído, doer. Só que a gente precisa ter um certo cuidado com algumas palavrinhas aí que o pessoal anda pronunciando. Por exemplo, essa aqui, pessoal. Tem-se aí um hiato ou um ditongo? Eita ferro, e agora? Vou separar aqui, vamos lá. Gra... Mais difícil eu já fiz. Agora o resto é contigo. Vai, continua. Tui. Isso, muito bom. Gratuito. Gratuito. E quem pensou diferente, talvez por causa da influência sonora, né? Que a gente ouve gratuito. Na verdade, quando o U é que é a vogal da sílaba, né? E esse I aqui é o que, gente? Semivogal. Então não configura aí um hiato. A separação silábica como ito, ela é uma separação inadequada, tá? Se você achar isso aí na sua prova, já sabe que para que fosse assim, pessoal, deveria haver acento agudo aqui, né? Gratuito, para que houvesse essa possibilidade, né? Não existe essa grafia. Não, mas é a nova ortografia. Não é nova ortografia, nunca houve, né? Acento aí na palavra gratuito. Temos aí um ditongo e não um hiato, né? Ditongo crescente, ditongo decrescente, já também comentamos aqui, só para a gente efetivar, semivogal mais vogal, semivogal mais vogal, ditongo crescente, e de vogal para semivogal, claro que na mesma sílaba, ditongo ele vai ser decrescente. Aí eu comentei com você que o ditongo poderia ser nasal ou poderia ser oral, tá? Oral quando é pronunciado e a corrente de ar passa totalmente pela cavidade bucal, nasal para você perceber se houver transmissão da corrente de ar pelas fossas nasais, né? E aí, para a gente descobrir, basta tapar o nariz. Faz o testezinho aí. Leite, não dá nada, né? Muito, você percebe o som vibrando aí na narina. Então, no dia da prova, você vai disfarçar, né? Se eu estiver gripado, tudo vai ficar nasal. Se estiver gripado na hora...
Enfim, vamos que vamos. Tritongo, pessoal, é a estrutura básica, semivogal, vogal, semivogal na mesma sílaba. E claro que o tritongo você não separa, né? Paraguai, veja aí a sílaba. Paraguai. E não há tritongo crescente e decrescente, porque a dinâmica é sempre semivogal, vogal, semivogal. Então, aparentemente, ele sobe e desce. Então, não há classificação de ditongo crescente e decrescente, tá? Tudo certinho aí, turma? Bem simples isso, não é complicado. Nós já vamos ao nosso exercício. Porém, vamos a algumas dicas aqui, ó. A gente viu, e a colega foi que falou no início, e a gente agora vai reforçar isso aí. Dá uma olhadinha na palavrinha aí, pessoal. Ninguém, também, falaram, amaram. Por que são ditongos decrescentes nasais? Vamos separar aqui como é que a gente vai ouvir os fonemas de ninguém. É isso? O N, o Izinho vai ser como aí? Um nasal ou não nasal esse nin? O N desaparece. Isso aqui é um dígrafo, tá? Cuidado, temos aqui um dígrafo. Ninguém, temos um dígrafo aqui. Dígrafo. O G, gen, esse GU também é um dígrafo. GU você vai ouvir num som apenas, né? Nin. E o EN aqui, ó. Na verdade, nós vamos ouvir com E e um I. Ninguém. Então, na verdade, o que vai acontecer? Um ditongo aqui, ó. Ninguém. Tá? Na mesma sílaba, ninguém. Então é um ditongo nasal de fato. Basta você tapar o nariz, você vai perceber aí vibração, ninguém. Né? Também a mesma coisa, som final, também falaram. Esse falaram aqui é interessante. Vamos entender como é que é isso. Fá, lá. Você vai ouvir só isso, falaram. Ou existe um U aí no final, turma? Falar. Estou separando os fonemas, né? Vamos ver. Falaram. Então existe um U aqui e esse U ainda é nasal também. Então separando os fonemas. Falaram. Tem-se aí um ditongo nasal, né? São dois sons vocálicos juntos na mesma sílaba. E o M, na verdade, é uma vogal ou semivogal, gente? Esse I é uma semivogal. Que o A é sempre vogal, já sabemos, né? Então esse M vai soar com um som de U. Vai ter aí a sonorização de um U, então semivogal. Sempre a semivogal vai soar como I ou U. Então falaram. São ditongos decrescentes nasais. Segunda dica aqui, poeira. Olha só, essa aqui é interessante. Poeira. Palavras como essa, um hiato e ditongo. Hiato e ditongo. Isso é interessante. Vamos ver por que acontece aí um hiato e um ditongo na palavrinha poeira. Separemos aí, ó. Gra. Se eu considerar que o O aqui é vogal, e de fato é, o EI é um ditongo, tudo bem, já sabemos. E quem é a vogal das duas aqui, turma? O E. Então, duas vogais juntas, aparentemente juntas, né? Mas em sílabas separadas, nós temos aqui um hiato, olha lá, o espaço entre as duas vogais. E, simultaneamente a isso, nós temos o ditongo no EI. Ditongo crescente ou decrescente, pessoal? O E é vogal, o I vai ser semivogal. O I quase que desaparece, poeira. Esse I, então, semivogal, ditongo decrescente. Ditongo decrescente. E o primeiro hiato, exatamente. O primeiro aqui, essa separação dos dois, consiste em hiato. E por fim, é o que deixa a gente um pouquinho perturbado, né, na hora de fazer a separação. Por exemplo, na palavra joia. Como é que a gente separa joia, hein, pessoal? Joia. Se a gente observar, a gente vai ouvir um I nas duas sílabas. Não é não? Joia. O som que a gente ouve é esse. Joia. Mas o I tem que ficar graficamente em uma das duas sílabas. Na primeira, sempre que houver duplicidade, a primeira sílaba é que vai carregar esse I. Né? Então, joia. E a pergunta é, pessoal, ocorre hiato também aqui, no caso? Ocorre hiato?
Vamos ver. Hiato é encontro legítimo de duas vogais em sílabas separadas. O O é vogal e o I é o que, gente? Semivogal. O Azinho vai ser o quê? O encontro é de vogal com vogal, é vogal mais semivogal? Semivogal. Aí alguns gramáticos vão chamar isso de falso hiato, né? Ou pseudo hiato. Falso hiato. De fato, aqui a gente tem um ditongo. Ditongo verdadeiro, sim, joia. E há até gramáticos que defendem a ocorrência de dois ditongos. Se a gente for observar o som, joia, é a ocorrência de dois ditongos, do ponto de vista sonoro. Tá? Ocorrência de dois ditongos aí, ó, um detalhezinho aí. Ok? Agora sim nós chegamos perto já do nosso fim. Nós vamos fazer já exercícios. Você vai receber uma apostila com 2.000 exercícios de língua portuguesa. Toda a matéria vai ser exaustivamente treinada, né? No nosso segundo tempo, inclusive, nós vamos nosso intervalo às 9h30, 8h30. Era para ser 8h30, 8h35 agora, então a gente vai para o intervalo. E aí, depois do intervalo, a gente vai só fazer exercício. Como você ainda não recebeu, já receberam o material? Já? Trouxeram? É postado, né? Postado. Não tem problema, vou projetar aqui, a gente vai fazer. Aí você faz as respostas no seu caderno e tal, olha lá direitinho. Depois, ao final, eu passo nas carteiras dando visto. Beleza, pessoal? Brincadeira, tá bom? Daqui a pouco a gente volta, depois do intervalo a gente vai falar sobre encontro consonantal e termina, tá? Falta só uma telinha pra gente terminar.